Pronto. Então, bom, né? A partir de agora já está gravando, né? E aí a gente vai começar a trabalhar. Deixa eu só ver aqui o chat, se alguém tem sim aqui, o Josué para aceitar, o José Natan, Eduardo perguntando qual vai ser os assuntos específicos da prova. A gente, na prova, eu coloquei ainda, como esse assunto agora que a gente vai começar a trabalhar, ou ele hoje em específico, é um assunto um pouco mais trabalhoso, eu não coloquei ele nessa prova. Então, eu dei essa colher de chá para vocês e aí eu coloquei o conteúdo da prova passada, que é a equação de segundo grau. Que a prova só está equação de segundo grau. Então, função polinomial de segundo grau, nós temos gráfico, tem questão de gráfico lá. Então, essa é uma prova que a gente vai ter um pouco, um assunto que você já tem domínio, mas só que ele vai estar um pouquinho mais tranquilo lá para vocês. Verdade? Qualquer coisa. Graças a Deus. Qualquer coisa vocês podem falar aí no chat, vocês podem aceitar aqui o pessoal que está para entrar, vocês podem ligar o microfone se vocês não entenderem, a gente volta, não tem problema nenhum. Eu vou fazer do passo a passo, de item por item, e aí se ficar dúvida, vocês se manifestem aí para mim, por favor. Vou botar aqui. Pronto, agora que já está gravando aqui, então vai ser mais tranquilo. Deixar isso aqui. Julie, Cristina. Deixa eu ver aqui. Acho que o José Natan é que não está conseguindo talvez entrar. João Vitor Mendonça. Aqui. Então acho que está todo mundo me ouvindo aí, né? Deve estar todo mundo me ouvindo. E aí a gente vai ver um conteúdo que ele é chave, né? E aí eu faço logo um convite aqui para vocês. Não sei se a gestão já adiantou para vocês, mas a gente vai começar daqui a pouco o pós-médio. E o que é o pós-médio, para quem não sabe, né? É onde a gente começa a trabalhar o preparatório para o Enem. O Enem está bem, são 2 meses para fazer a prova do Enem. Esse assunto aqui, ele é pertinente ao conteúdo do primeiro ano, mas é um assunto que às vezes fica uma dúvida na cabeça do aluno. E aí eu estendi esse convite para os alunos do terceiro ano também, para quem quisesse participar, do segundo, porque eu não tenho nenhum canal, né? Mas tem lá, quer dizer, tem até uns alunos do segundo que eu mandei também, quem quisesse para assistir a aula também, que é uma aula interessante. E aí quem for do primeiro também quiser participar do pós-médio, não tem problema, que a gente vai começar a ver como é que as questões são trabalhadas no Enem, né? A gente vai trabalhar essas questões no Enem. Então bora lá, né? Porque aqui só são 40 minutos, porque o Zoom só permite isso pra gente, né? Então, eu venho aqui, opa, deixa eu ver aqui, eu acho que alguém, que no Zoom, se vocês colocarem e riscarem na tela, aparece aqui, pra mim, né? Então, deixa eu vir aqui, que agora eu sei como... Peraí, Jesus amado. Pronto. Porque a gente exclui o que já foi feito lá. Bom, então a gente vai começar aqui, turma, falando sobre essa equação exponencial. A gente viu nas aulas anteriores conceitos iniciais sobre função exponencial, né? O que seria uma função exponencial, eu faço questão de lembrar isso aqui para vocês. É quando eu tenho, por exemplo, uma equação, né? Eu tenho três tipos de equações que a gente já viu. A gente viu uma equação que ela é formada por A vezes x mais b. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Porque eu tenho, por exemplo, o que mais importa, essa minha incógnita, deixa eu aceitar aqui, elevado ao expoente 1. Eu tenho esse tipo de equação aqui, ó, ax ao quadrado mais b de x mais c. Isso aqui é classe como uma equação do segundo grau, porque eu tenho aqui, por exemplo, a minha incógnita x elevado ao expoente aqui ao quadrado. E o que a gente vai estar falando são as equações exponenciais agora, né? É como se eu tivesse uma equação em que esse x, essa minha incógnita, ela está presente no expoente. É quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado a x. E aí, como a gente já aprendeu a identificar o que é base, mas eu vou já lembrar para vocês o que é expoente. Quando eu falar em base, vou botar aqui. Quando eu falar em base, eu estou falando desse 2 aqui. Quando eu falar expoente, eu estou falando aqui do x. É só a mesma título de revisão de vocês aqui para vocês lembrarem. Então, 2 base, o x aqui é o expoente. E aí, eu tenho, por exemplo, aqui na definição. Deixa eu botar aqui para o azul. Tá.
Então, aí eu tenho, por exemplo, ali na definição, né? Uma equação cuja incógnita aparece no expoente é chamada de equação exponencial, que a gente acabou de ver, né? Então, eu vou ter lá 3 elevado a x mais 4 vezes 3, por aí vai. Né? E aí, tem aqui, em algumas equações exponenciais, dois membros podem ser reduzidos a uma potência de mesma base. AX1 é igual a AX2, e aí vocês devem estar se perguntando nesse trecho aqui, meu Deus, o que é isso? O que tem a ver com isso aí? Estou entendendo é nada. Né? Então, quem já viu esse conteúdo, talvez nem tanto. Mas olhando isso aqui, o cara ainda está no desespero, né? Achar que é muita coisa, mas não é tudo. Basicamente, o que está escrito aqui é o seguinte, é que para a gente começar a resolver esse tipo de equação exponencial, eu tenho que ter um trabalho de igualar as minhas bases. E quando eu falo em base, eu estou falando aqui nesse caso aqui do 2, né? No 2 aqui é a base. E aqui é o expoente. Deixa essa colinha ali. Então, eu tenho que fazer um trabalho de igualar as minhas bases. Né? No livro vocês vão ver que o livro demanda muito tempo para que vocês interpretem apenas isso. O nosso trabalho aqui é igualar as bases. E aí, o que eu poderia fazer nessa minha primeira situação para eu igualar as bases? Então, eu tenho que... Olhem só esse exemplo. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que eu não mandei no grupo. Só mandar aqui no link do grupo aqui. Peraí. Aqui agora, Andressa entrou. Só que eu não enviei, tinha enviado aqui em um grupo. Um outro grupo aqui só de alguns alunos. Agora vai. Também. Então, a gente tem, por exemplo, ali, nesse exemplo, né, 5 elevado ao expoente x, então aqui eu já sei que eu tenho uma função exponencial, né? Porque a minha incógnita está com expoente x, igual a 625. Lembre-se do nosso principal objetivo, é igualar as nossas bases. Então, eu vou repetir o 5x, eu tenho que deixar alguma coisa igual. É mais complicado eu transformar o 5, quem são as bases aqui? É 5 e 625, para que vocês possam entender. É mais complicado eu deixar transformar o 5 em 625. Então, o que eu posso fazer nesse caso aqui para deixar mais fácil? Deixa eu ver o que já tem pergunta aqui. Exato, a galera já matou aqui, né? Julie lembrou aí da resposta, né? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo? 5x igual a 625. Como está escrito em cima. Eu posso reescrever, e essa é uma habilidade que a gente vai ter que começar a aprender para quando a gente for falar também logaritmo. Eu posso reescrever o número 625. E como é que eu faço essa reescrição? Eu poderia apenas fatorar o número 625. Então, eu venho aqui, ó, 625 dividido, né? Aí eu vou colocar aqui, né? Então, eu poderia dividir aqui, por exemplo, por 5, deixa eu aceitar a Marielle, por 5, 625 dividido por 5 vai dar 125. Aí eu vou dividir aqui, por exemplo, por 5, eu vou chegar a 25. Deixa eu ver aqui quem está para aceitar aqui para entrar na sala. 25 por 5. Aqui vai dar 5. Aqui por 5, aqui vai restar 1. Então, eu posso reescrever o número 625 de outra maneira. 625 é a mesma coisa que 5, aí eu vou contar quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, 5 elevado ao expoente 4. Então, o que eu vou fazer aqui do lado? Eu vou reescrever 5x elevado ao expoente x é igual a 5 elevado ao expoente 4. Opa, cheguei no meu objetivo principal. Lembre-se desse objetivo, que é igualar as bases, né? Então, eu tenho que igualar aqui as minhas bases. Se as minhas bases, aqui eu tenho 5, e aqui também eu tenho 5, elas já estão iguais. Então, consequentemente, eu vou trabalhar apenas com os expoentes. Quando eu igualei as bases, eu vou trabalhar com os expoentes. Posso cortar o 5 daqui com o 5 daqui e dizer que x é exatamente 4.
esse é o valor esse é o valor de x. Eu acho que nesse primeiro exemplo, às vezes, quem vai pegar a primeira não fica muito claro, mas eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida. Se tiverem, não tem problema nenhum, não. Vocês podem perguntar, né? Mas, basicamente, funciona assim. Eu tenho, por exemplo, um valor lá da minha incógnita. Eu tenho lá, por exemplo, as bases. Eu vou observar as bases. E como é que eu consigo deixar as bases iguais? Depois que as bases estiverem iguais, eu vou trabalhar apenas com os expoentes. Então, depois que as bases estiverem iguais, eu vou trabalhar apenas com os expoentes. O que foi que eu fiz? Peguei os 625, fatorei, e 625 é a mesma coisa que 5 elevado ao expoente 4. Então, eu deixei as bases iguais, e aí sim eu consegui resolver. Eu vou fazer mais alguns exemplos aqui, eles parecem ser cabeludos. E uma coisa que ajuda bastante vocês a resolver esse tipo de questão é vocês estudarem as regras que envolvem potência. Então, existem algumas regrinhas de potência, existem alguns macetes que vocês podem trabalhar aqui nesse tipo de questão. Então, bora lá, né? Deixa eu botar aqui do azulzinho, né? Aí, eu prefiro quando tem a aula mesmo presencial, né? Porque tem um espaço quadro todinho aqui, não tem. Se fosse possível, no pós-médio até ia presencial mesmo para a escola. Mas não sei se vai ser. Vou ver lá amanhã se é possível fazer ou não. Enfim, então a gente tem aqui, ó, 3 elevado ao expoente de x é igual a raiz cúbica de 1 sobre 27. E aí vocês devem estar se perguntando, se o objetivo principal é igualar as bases, o que eu posso fazer nesse tipo de questão para eu conseguir igualar as bases aqui nesse caso, professor? Eu vou fazer aqui uma microaula de algumas regras de potência, caso vocês não saibam ou não relembrem aí. Existe uma regra que ela diz o seguinte, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, deixa eu aceitar aqui, eu tenho uma regra de potência que ela diz o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha base A, e eu tenho um expoente aqui menos B. Eu posso fazer o quê? Quando eu tenho um expoente negativo, eu sei que, eu até falei isso aqui na aula passada, eu posso inverter as posições do numerador e do denominador. Como é isso aí mesmo, professor? Vocês sabem que todo número inteiro, por exemplo, 2, é a mesma coisa que 2 dividido por 1. 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. 10 é a mesma coisa que 10 dividido por 1. E aí, o que é preciso que a gente preste atenção aqui? É que quando eu tenho, por exemplo, esse meu expoente como A elevado ao expoente menos B, aqui com o expoente negativo, eu preciso inverter as posições de numerador e denominador. E aí, o que ocorre? Aqui, nesse caso, está dividido aqui, ó, por 1. Então, eu vou inverter a posição desses dois. Então, vai ficar 1 dividido por A elevado ao expoente B. Então, é necessário que eu faça isso, inverta a posição do numerador para o denominador, e aí eu vou alterar o sinal aqui desses valores, né? Então, isso aqui é só uma microaula sobre potência. Então, sabendo que essa é a regra, o que eu vou ter que fazer? Eu vou apagar aqui. Aqui. Acho que passar aqui também. Sabendo que essa é a regra, o que eu preciso fazer aqui? Vou botar de azul, né? O espaço aqui é bem pequeno. Eu vou escrever novamente aqui a minha equação. Então, eu vou colocar ela aqui do lado, ó. Vai ficar 3 elevado ao expoente x é igual. Aí eu vou colocar aqui a raiz aí eu tenho aqui 1 sobre 27. Eu já posso deduzir o seguinte, eu vou botar aqui 1 sobre 27, turma, é a mesma coisa que 3 ao cubo. Aí, professor, é mesmo a mesma coisa que 3 ao cubo? É, meu filho, olha aí, ó. Espera aí. É só pegar 27 e fatorar ele. Aí por 3
por 3 e por 3. Aqui 9, aqui 3. E a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Então, é 3 ao cubo. Opa. É 3 ao cubo. Então, aqui eu fiz logo a conversão deles. Como eu estou aqui numa posição estranha, fica meio torto. Então, é a mesma coisa que 3 ao cubo. E aí eu preciso igualar essas bases. O raciocínio que eu posso fazer é o seguinte, é transformar ou inverter a posição do numerador e denominador. E aí a gente usa aquela regra, né? Quando o numerador passa por lugar do denominador e o denominador passa por lugar do numerador, eu preciso inverter o sinal do meu expoente. Então isso aqui vai ser igual, por exemplo, a 3 elevado ao expoente x, a raiz. Aí o 3 vai lá para cima, né? Vai ficar 3 menos 3 menos 3. Isso aqui, opa, deixa eu ajeitar isso aqui que ficou muito feio. 3. E agora, como eu tenho ali o expoente, vai ficar menos 3 aqui. Aqui é 3 também e aqui é 3 também. Deixa eu só aceitar, acho que a gente até bateu um recorde de pessoas que participaram. Ali, Julie, né? Raiz cúbica, muito bem. Ali é a raiz cúbica. Aqui é uma raiz cúbica. E aí o que eu tenho? Aí a gente vai utilizar agora aquele macete, né? Eu até brinco com os alunos. Sobre como é que eu vou fazer isso aqui para converter em uma fração, né? A gente brinca com aquela história do sol, né? A gente desenha um solzinho, eu vou fazer só um recorte aqui. Tem um solzinho aqui, o meu sol está muito bonito. E aí eu vou fazer o quê? Raiz, vou pegar só ele ali em detalhe, porque eu já vou botar do lado para resolvido, né? Então, raiz cúbica a menos 3. A gente faz o seguinte, lembre-se lá do macete, né? Quando a gente inverte, aqui eu tenho um no sol e um na sombra. Na inversão, eu vou colocar aqui a base. Quem está no sol vai para a sombra. Então vai ficar o quê? Eu vou fazer bem aqui, ó. Quem tá no sol aqui vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Menos 3. É basicamente isso, ó. Tem aqui o sol, né? Esse sol bonito, radiante, né? E aí, meio até estranho. E aí eu tenho o quê? Aqui, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. É essa conversão que eu preciso fazer entre eles dois. Então, eu já começo a redesenhar. Então, esse aqui é o resultado. Então, vai ficar o quê? Ó? Vou apagar aqui o macetezinho. Então, eu vou ter que 3x, 3 elevado ao expoente x, é igual a 3, e esse aqui ó, são os meus expoentes, né? Vou botar de azul aqui para ficar legal. E ele se torna o quê? O meu expoente. Ó. Quem estava do lado de dentro vai para o lado de cima, ó. Quem está na sombra vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. E essa é a inversão que a gente faz. Agora vocês já podem ver aqui, ó. Aí eu vou dividir, né? Menos 3 dividido por 3 vai ser igual a... Eu vou colocar aqui, eu estou fazendo passo a passo mesmo. É igual a 3 elevado ao expoente menos 1. E aí, reparem, as bases elas já estão iguais. Se as bases estão iguais, a gente atingiu o nosso objetivo. Quando as bases estão iguais, a gente trabalha apenas com o nosso expoente. Então, eu posso dizer que x é igual a menos 1. Essa foi uma questão um pouco mais complexa. E se vocês tiverem dúvida, vocês se manifestem agora, pelo amor de Deus. Né? Se vocês têm algum comentário, alguma coisa para fazer, vocês se manifestem agora. As únicas coisas que nós fizemos aqui foi a inversão aqui, quando eu tenho, por exemplo, uma raiz, eu quero transferir ela para uma fração, né? E igualar as bases aqui.
Foram as únicas coisas que nós fizemos. Claro, vão haver outros exemplos e a prática vai fazer com que vocês possam absorver muito mais. Deixa eu só ver, acho que tem alguém com áudio aberto. Só cuidado aí quem está com áudio aberto. Porque senão vaza o áudio para cá. Aí pode, se quiserem falar, não tem problema nenhum no microfone. Só não pode deixar os ruídos aparecerem, né? E aí eu vou fazer aqui esse segundo exemplo. Esse aqui eu tenho, por exemplo, 0,5 elevado ao expoente x igual ao oitavo. É a prática que vai fazer aqui, por exemplo, que a gente consiga resolver... Vou pegar o verde. A prática que vai fazer que a gente consiga resolver essa atividade. Eu tenho que começar o raciocínio inicial. Ou eu vou transformar o 0,5, ou eu vou transformar esse 1/8 aqui. Eles vão ter que ficar iguais, de alguma maneira. E eu vou pensar como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer essa transformação? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Isabela, né? Sim, o pessoal aqui está dizendo que está chovendo muito em Embacabeira, né? Sem problema, pessoal. Eu vou até disponibilizar isso aqui para que depois fique gravado para vocês lá, né? Vamos lá, mas espero que vocês consigam se manter por aqui, porque eu sei que esse negócio de estabilidade da conexão é complicado. Então, bora lá, né? Eu vou converter todo mundo para uma fração. Eu vou fazer dessa maneira. Olhem só. 0,5, turma, é a mesma coisa, 0,5 é a mesma coisa que meio. Então, eu posso reescrever isso aqui de que forma? Eu posso dizer que aqui eu tenho meio. 1 sobre 2 elevado ao expoente x é igual. Reparem lá que o negócio vai todo deitado ali. X é igual a 1 sobre o 8. Se eu fatorar o 8, isso aqui vocês vão pegando a habilidade, mas é bem simples. O 8 eu posso escrever também. O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, turma. E aí eu vou dizer que isso aqui vai ficar assim, ó. Meio. Agora está saindo reto. É igual. Isso aqui é facinho, né? Se aqui esse expoente está presente no denominador, ele está presente no numerador também, viu, turma? Então, é a mesma coisa que 1 meio. E aqui com o expoente 3. Reparem que nós já atingimos o nosso objetivo, que as bases são iguais, né? A mesma base que tem aqui é a mesma base que tem aqui. Consequentemente, eu vou trabalhar apenas com os expoentes. Eu vou dizer, então, que x é igual a 3. Bem facinho essa aqui. Então, você precisa só ter a habilidade de converter os valores. Eu olhei ali, ó, por exemplo, dá para fatorar o 8, dá para mexer aqui com 0,5, dá para mexer com o número 27. Esses números eles são bem emblemáticos com relação a isso. Olha essa terceira opção aqui, essa letra C que eu coloquei aqui para vocês. Ela às vezes confunde. Se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento vocês podem se manifestar, viu? Não fiquem com... Não se acanhem aí, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 7 elevado a x ao quadrado vezes 7 igual a 1. Aí alguém pode pensar assim, ah, aqui já é 7 na minha base, e aqui já é 7, opa, eu vou fazer direto. Mas e o que eu vou fazer com esse número 1 aqui? Então, ó, pensem o seguinte, você já tem duas bases que são iguais a 7. Eu só preciso transformar aquele número 1 em um valor que fique iguais às outras bases, né? Então, eu posso dizer, em outras palavras, que... deixa eu só botar aqui uma propriedade para que vocês possam entender. Uma propriedade aqui. Antes disso, eu recorto primeiro para essa parte bem aqui, ó. Olhando apenas para cá. Vamos esquecer essa outra parte ali da igualdade. Vocês repararam que as bases elas são iguais.
né? E aí eu tenho, por exemplo, uma multiplicação do 7 elevado a x mais 2 vezes 7. E existe uma propriedade de potência que ela fala sobre isso bem aqui, ó. Quando eu tenho a elevado a x vezes a minha mesma base a elevado a y, eu posso dizer que eu vou repetir a base e eu vou somar os expoentes. Vai ficar a é igual a x mais y. Vocês entenderam? Quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu vou repetir a base e vou somar apenas os expoentes. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, olhem só como a gente poderia mexer aqui nessa questão. Equação exponencial é como você pode remontar. Esse trabalho ele pode ser nesse ciclo aqui ou neste ciclo bem aqui, ó. Em outras palavras, aqui eu não tenho 7 elevado a x mais 2, eu poderia dizer também que se ali é um sinal de mais, deixa eu fechar aqui. Se ali é um sinal de mais, eu poderia dizer que é a mesma coisa que 7 elevado a x vezes 7 elevado ao expoente 2. Que isso aqui é a mesma coisa que 7, quando a gente tem bases iguais, a gente pode somar os valores, né? É a mesma coisa que 7x mais 2. Beleza, eu só queria que vocês absorvessem essa propriedade aqui de potência. A gente vai acabar trabalhando com as propriedades todas de potência. Quem for com dúvida nessas questões, dê nessas propriedades de potência aqui, isso é muito importante. Bem, como a resolução a gente não vai fazer dessa maneira, eu vou fazer de uma outra maneira. Está subentendido, turma. Está subentendido. Deixa eu apagar aqui e deixa eu apagar aqui também. Está subentendido que eu tenho um expoente aqui nesse 7. E esse expoente aqui é 1, né? Então, se eu tenho aqui uma multiplicação dos dois, eu poderia uni-los em um só. Eu poderia uni-los, eles dois, em um só. Como assim, professor? Como é que ficaria isso aí? Então, eu teria, segundo a propriedade, que quando eu tenho multiplicação dos dois, é só eu somar os expoentes e repetir a base. A base é a mesma. Então, isso aqui ó, vai ser igual a 7 elevado a x mais 2 mais 1. Onde é que foi que saiu esse mais 1? Era o expoente, turma, que estava aqui, ó. E aí, como eu tenho uma multiplicação, o que a regra diz? Quando a base é igual e eu tenho uma multiplicação, eu posso somar apenas os expoentes e repetir a base. Então, o expoente estava aqui, eu passei para esse grupo aqui. Tudo isso aqui é igual ao número 1. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, professor, rapidinho, uma coisa que eu não entendi. Como é que o senhor vai conseguir agora transformar esse 7 e igualar aqui ao número 1? Porque o 7 eu acho que ele não vai conseguir se transformar no número 1. E como é que eu vou reescrever esse 7 aqui? Eu não posso inventar uma coisa. E aí é um detalhe importante que cai às vezes nas provas, que vocês precisam saber. Turma, olha só a linha de raciocínio. Eu vou repetir tudo aqui, ó. 7 elevado a x mais 2 mais 1. E como é que eu vou resolver essa questão aqui do 1? O 1, pessoal, eu poderia dizer que ele é a mesma coisa que 7 elevado ao expoente 0. Professor, agora bem aí, eu não entendi não. Então, o que acontece? Qualquer número que eu tenho aqui, por exemplo, 10 elevado ao expoente 0 vai ser o quê? 1. Se eu tiver 100 elevado ao expoente 0, é 1. Qualquer valor, se eu tiver 70 elevado ao expoente 0, vai sempre dar 1. Então, toda vez que vocês visualizarem esse 1, uma dica. Foquem na base que está do outro lado, porque o 1 pode ser reescrito de várias maneiras. Então, aí, ó, cheguei aqui a um passo que eu tenho as minhas bases iguais, né? Consegui igualar as duas bases. Quando você já sabe as regras de potência, a equação de segundo grau fica fácil. Ou, perdão, a equação exponencial fica fácil. E aí eu tenho que corta aqui do 7, corta o 7, fica só os expoentes. Eu vou resolver x mais 2 mais 1 é igual a 0. Deixa eu aceitar aqui, cai.
Então, eu vou fazer o quê? X, aqui vai dar 3, né? X mais 3 igual a 0. O 3 ele passa para o outro lado, vai ficar x é igual a menos 3. Resolvemos a nossa equação a nossa equação exponencial. Eu pergunto para vocês que eu não acredito que ninguém tenha nenhuma dúvida. Mas se todo mundo ninguém tiver dúvida, eu vou prosseguir. Vocês conseguiram entender tudinho? Isso dá um nó na cabeça, professor. Meu Deus. Eu imaginei que sim. Muito complicado mesmo, meu Deus do céu. Eu fico assim, gente, eu quero me matar agora. Que eu não... Que isso, menino? Bem complicado. Porque o que a gente precisa é entender as regras de potência. Mas vocês conseguiram entender qual é o nosso objetivo principal quando eu falo em equação exponencial? Quando eu falo em equação exponencial, eu tenho que dar um jeito, sendo um português mais simples, eu tenho que dar um jeito de deixar essas bases iguais. E para deixar essas minhas bases iguais, eu tenho que utilizar dessas formas ou desses macetes que nós temos que para... Não entendeu muito bem a letra C aqui. Então, eu tenho que usar desses macetes, eu tenho que utilizar dessas propriedades de potência. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem até ver vídeos que falam sobre propriedade de potência. Porque o intuito aqui é a gente saber trabalhar. É como se, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a função exponencial ela não é difícil. Quando você tem domínio sobre as regras que regem potência, fica tudo muito mais fácil. E esse é um conteúdo do ensino fundamental, essas regras de potência. Mas eu sei que nem todo mundo vê, né? Porque nem todo mundo tem professor na escola, e aí tem uma série de fatores que implicam isso aí. Então, quando você domina todas as regras, que não são muitas, você começa a olhar. Você já olha para um 8, sabendo que aquele 8 ele pode se transformar. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Quando você olha o número 27 numa equação exponencial, você já pode bater na cabeça, vem logo chave. Ih, rapaz, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Quando você olha, por exemplo, o número 81, você já pensa no seguinte. Então, olhou lá, o que eu estou falando? Vamos botar aqui. Quando você olha na equação exponencial o número 27, você já sabe que ele tem uma possibilidade de ser reescrito como 2 ao cubo. Quando você olha, por exemplo, o número 81, você já sabe que o que ele é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Vocês estão entendendo? Então, são maneiras que a gente tem para reescrever os valores. E a gente vai reescrever os valores para que essas bases fiquem iguais. Vocês entenderam? Então, eu vou aqui tentar dar continuidade. Deixa eu ver o chat. Como é que está o chat aqui? Chat aqui. Olha, Israel, é tanto número que dá até dor de cabeça. Eu imagino. Esse conteúdo, toda vez que ele vem de primeira vez, todo mundo tem um espanto. Mas quando a gente começa a falar, quando a gente começa a aprimorar, vocês vão perceber que ele vai começar a se habituar. E aí, tem o seguinte. Tem um conteúdo que a gente não vai ver ele agora, mas eu já vou pré-visualizando para vocês, né? Não é para assustar nem nada parecido, mas quando a gente fala em logaritmo. Porque aqui a gente tem números exatos, né? A gente consegue ver que tem um jeito, tem que ter uma solução. E às vezes a gente não consegue igualar as bases. E aí quando é que a gente consegue resolver quando as bases elas não são iguais? A gente consegue fazer isso através do logaritmo. É isso que a gente vai ver, mas isso bem mais lá para frente. Não vai ser agora. Vocês vão estar bem familiarizados com essa questão de equação exponencial para a gente poder começar a falar em logaritmo, né? Então, eu vou tentar resolver aqui mais algumas, mas eu peço para vocês tentarem assistir vídeos, quem está com dúvida sobre potência. Vai terminar daqui, acho que é 1 minuto e 33 a live. Deixa eu tentar logo fazer essa questão aqui. Porque o Zoom fecha. Ele fecha automaticamente a coisa. Então, vamos aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui a caneta. Será que eu consigo responder 1 minuto? Tentar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a x ao quadrado mais 4. Né? Pô, professor, cada situação é uma situação. Eu botei cada aqui letra
com um trabalho diferente que a gente tem que fazer. Se vocês estivessem no olhômetro, o que vocês iriam observar aqui? Como é que eu vou deixar primeiro as bases iguais? Vocês têm o número 32 e tem o número 2. Vamos tentar fatorar 32? Então, vou pegar aqui 32. Ixi, acho que vai cortar no meio da live. 32, aí eu vou dividir ele por 2. Vou dividir por 2, por 2, por 2, por 2. Vai ser tudo isso aqui igual a 2 elevado ao expoente 5. As bases eu já deixei igual. 2 elevado a x ao quadrado mais 4 igual a 2 elevado ao expoente 5. Pronto. Eu já poderia começar a trabalhar aqui no expoente. No nosso próximo encontro, que vai encerrar aqui a live automaticamente, a gente vai dar continuidade a essa aula aqui. Eu não sei qual minuto que vai encerrar. Mas, por hoje, o nosso tempo se encerrou, né? E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade a isso aqui. Eu faço um pedido para vocês assistirem as aulas para vocês assistirem as aulas que são de propriedade de potência.